Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Maravilhoso! Hoje nós estamos no dia 23 de setembro e o texto diz assim: Ele tem um propósito em sua vida. Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, né? No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, a palavra de Deus diz: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Amém? E aí o autor vai nos dizer sobre esse texto aqui, né? Por muitos anos, Ana sofreu por sua infertilidade, não podendo ter filhos, enquanto era humilhada e desprezada por Penina, que possuía muitos filhos. Mas Ana orou a Deus por um filho como um sinal de gratidão. E fez um voto a Deus, né? Fez um voto a Deus de que, se concebesse o seu filho, viveria sob o voto de Nazireu e seria consagrado à vida sacerdotal. Então, Ana dedicou a Deus a vida de seu filho, né? Ela falou que ia devolver o seu filho para Deus, para ele servir ao Senhor no templo. Amém? Então, aqui nós vemos a situação assim, né? Ana era casada com um homem chamado Eucana. Só que Eucana tinha uma outra mulher, que chamava Penina. Penina tinha muitos filhos. Todo ano ela gerava um filho. E Ana orava e não tinha filho nenhum. E Penina humilhava ela, porque naquela época as mulheres que não tinham filhos eram humilhadas. Elas não tinham valor, né? E aí Penina se achava melhor do que Ana. E aí Ana continuava incessantemente orando ao Senhor. E aí ela fez um voto com Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Amém? E olha que tremendo, né? Esse voto de Ana com Deus, né? E aí diz assim, né? Na cultura judaica, né? Um nazireu era alguém que tinha uma vida dedicada a servir a Deus. Por isso fazia o voto de nunca cortar o cabelo, né? Ou a barba. Mas também era alguém que vivia em comunhão com Deus por meio de sua prática de vida devocional ao serviço do templo. Ana desejou ardentemente ter um filho. Quando finalmente sua oração foi atendida, generosamente abriu mão desse filho, entregando-o para viver em consagração a Deus. Isso nos mostra que precisamos ser generosos, principalmente no que tange ao que mais damos valor. Pois, assim como Abraão foi compensado pelo pai em sua generosidade em oferecer Isaque ao Senhor, Ana também foi recompensada por Deus ao dedicar e consagrar ao pai a vida de seu filho único, né? Que era o Samuel, que depois ele foi profeta, né? Profeta em Israel, né? Samuel. E ela foi agradecida com a possibilidade de ter muito mais filhos, né? Deus deu outros filhos para ela depois que ela entregou Samuel na casa do Senhor. Entregou Samuel para o profeta Eli cuidar, né? E ensiná-lo no trabalho da casa do Senhor. Não se apegue ao que você mais estima. Se você o tem, é porque o Pai o permitiu, né? Ele tem um propósito em sua vida. Esse presente não lhe foi dado para ser guardado em um cofre ou protegido a 7 chaves, mas para fazer o bem, né? A melhor forma de você mostrar, que é grato ao Pai pelas bênçãos, né, recebidas, é expressar generosidade. Seja generoso e Ele multiplicará as bênçãos em sua vida, amém? Então, tudo que Deus te der, você entregue a Ele de volta, porque Ele vai multiplicar infinitamente mais a sua vida, amém? A generosidade, a frase do autor, tá? A generosidade mostra, de fato, como está o seu coração. O devocional 267, a leitura bíblica é Salmos 115 e a palavra-chave é generosidade. Que nós possamos ter no nosso coração esta palavra, né? Deus tem um propósito em nossa vida. Deus tem um propósito para cada um aqui nesta vida. Só que só quem cumpre o propósito de Deus aqui nesta terra é quem tem comunhão com Ele. Tem muita gente que vive na terra empurrando a vida com a barriga. Não sabe por que está aqui, não sabe a que veio, não sabe quem é, não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, não sabe o que tem que fazer e vive uma vida empurrando com a barriga, vivendo de qualquer jeito, vivendo na própria vontade da carne, fazendo o que quer, fazendo às vezes coisas que não deveria fazer, prejudicando o próprio corpo, a própria saúde, prejudicando a família, prejudicando todo mundo, e não sabe, não tem orientação do que fazer. Mas se nós
tivermos comunhão com Deus, orar a Ele, pedir a Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É uma pergunta simples. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por que eu estou aqui? Qual o propósito que eu tenho para minha vida, para minha família? O que eu tenho que fazer para o Senhor? Para o Senhor me abençoar, abençoar minha família, abençoar meus projetos, abençoar tudo aquilo ali que o Senhor tem para eu fazer. O que eu tenho que fazer aqui? É só perguntar, ter intimidade com Deus, orar, que Ele vai te orientar. A gente não acerta em tudo. A gente não consegue acertar em tudo, porque nós não somos perfeitos. Perfeito só Jesus Cristo. Mas nós conversarmos com Deus todos os dias, orarmos, conversarmos com Ele e pedirmos orientação de Deus todos os dias, a gente vai acertar mais. Vamos supor, se todos os dias da nossa vida a gente errava 100% das coisas que a gente fazia, andando com Deus, a gente vai errar no máximo 10%. A gente vai acertar 90% e vai errar só 10%, porque nós somos humanos. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus, Deus manda a gente ir pro lado direito, a gente vai pro lado esquerdo. Deus manda a gente ir pra frente, a gente vai pra trás. Deus manda a gente subir, a gente desce. A gente tem essa mania de, às vezes, Deus mandar a gente fazer algo que é bom pra gente, e a gente vai lá e faz o que a gente quer, e aí a gente entorna tudo e perde as bênçãos de Deus, porque nós mesmos queremos ser os donos da verdade, queremos ser ter sabedoria própria. O homem com sabedoria própria se perde no caminho. Eu tô falando de experiência própria. Quantas vezes eu não fiz coisas que eu achava que daria certo e eu me perdi no caminho, e eu falhei, eu fracassei, eu me perdi, eu perdi coisas, perdi bênçãos de Deus, né? Então assim, vamos orar, vamos confiar em Deus, vamos depender de Deus, porque só Ele pode manifestar infinitamente mais na nossa vida, porque Deus é um Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas. Creia, confie, dependa de Deus, coloque a tua vida na mão de Deus, peça para Ele manifestar ali qual o propósito, para Ele falar para você qual o propósito que Ele tem para sua vida, qual o propósito que Ele tem para sua família. Entregue a sua vida na mão de Deus, ore todos os dias, peça sabedoria, faça a vontade de Deus, porque Deus vai manifestar muitos milagres, muitos prodígios e muitas maravilhas. Você vai ter tanto testemunho para contar que nem mesmo você vai acreditar. Às vezes acontece isso comigo. Deus está fazendo coisas na minha vida esses dias agora que nem eu mesmo estou acreditando. Depois eu vou contar aqui o testemunho para vocês de pouco em pouco. Deus está fazendo muitas bênçãos e eu creio que Ele pode fazer muito mais ainda. Muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É somente você crer e confiar. Porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que tem bênçãos para você e para sua família. Deus tem bênçãos para mim e para minha família. E vamos cumprir o propósito de Deus aqui nesta terra. Porque Deus é o nosso Pai. Ele cuida de cada um de nós e Ele nos ama. É só a gente crer e confiar. Amém?